E aí, pessoal, estão gostando dos vídeos? Se estão gostando, lembrem-se de assinar aqui o canal, dá um curtir se você está gostando dos vídeos e compartilhe os vídeos com quem gosta de acupuntura. Bom, queria falar com vocês hoje a respeito de diagnóstico de medicina chinesa, sobre tratamento de medicina chinesa. Normalmente sempre quando se fala sobre tratamento de acupuntura, as pessoas acabam focando sempre em cima de doença. Ou seja, apesar do pessoal sempre falar que a medicina oriental e a medicina ocidental são diferentes, tá lá o pessoal sempre falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, tratando doença no final das contas. E eu queria mostrar para vocês que a gente não tem que pensar em doenças, apesar de que a gente ouve falar na doença quando o paciente vem para a gente. No caso que eu quero passar para vocês, por exemplo, tem um caso bem interessante. Um paciente chegou com um quadro de síndrome do pânico. Bom, síndrome do pânico, o que eu tenho que fazer com essa informação? Primeira coisa que eu vou pensar, então, se ele tem síndrome do pânico, é em qual elemento eu vou encaixar essa síndrome do pânico. Síndrome do pânico é medo, portanto, tem relação com a energia do elemento água. Então, na tabela dos 5 elementos, na relação dos 5 elementos, sabemos que o medo tem relação com a energia do elemento água. Okay? Então, síndrome do pânico podemos pensar no elemento água. Porém, esse paciente que veio com essa queixa para mim, eu pensei no elemento água, então, na avaliação dele, comecei a perguntar como é que estava a energia do elemento água dele. Como é que a gente chega e pergunta como é que está o elemento água do paciente. Se eu perguntar isso daí para ele, ele vai pensar, tenho sede, por exemplo. Isso também tem relação com o elemento água, mas eu tenho que pensar nos conceitos da classificação energética do elemento água. Por exemplo, os rins são o órgão do elemento água. Então, eu pergunto para ele se ele tem algum problema nos rins, se já teve algum problema nos rins. E esse paciente disse que não, nunca teve problema nos rins, nem infecção dos rins, cálculo renal, nada disso. Parte urinária dele, então como é que está? Se ele tem dor a urinar, se ele tem secreção para urinar, dificuldade para urinar. Se meu paciente também disse que não teve nada disso, também não teve problema de infecção urinária. Okay? Bom, então, rim, bexiga, órgão e víscera do elemento água, está tudo ok. O elemento água também está associado aos ossos e às articulações. A gente pergunta para ele como é que se tem problema nos ossos, articulações. Uma paciente, na verdade é uma mulher, é uma paciente nova, disse que não tinha problema nenhum em ossos, articulações, nunca teve problema de ficar com dor nas juntas, enfim, negativo em relação a problemas em ossos ou articulações. Sendo que uma paciente, o elemento água também está relacionado aos ciclos menstruais. Então, vamos ver como é que estão os ciclos menstruais dela. Ela disse que os ciclos menstruais dela são normais, regulares, nunca teve nenhum problema, nunca engravidou, pelo menos ainda, tá nova, nos planos dela, filhos ainda não estão nos planos dela, então fertilidade ainda fica para o futuro. Mas parece que a energia de fertilidade dela está legal. Então, nessa hora eu comecei a pensar. A única queixa que eu tenho do elemento água é a síndrome do pânico, ou seja, é um dado muito fraco para eu pensar na síndrome do pânico no elemento água. Então, tenho esse único dado, o que eu vou estar pensando agora, já que o elemento água não tem nada? Vou pensar nos elementos vizinhos ao elemento água, ou seja, eu vou pensar em metal, que alimenta a água, e vou pensar em madeira, que é alimentada pela água. Então, os vizinhos do elemento água. Então, primeiro, ciclo de criação, metal. Se ela tem alguma queixa respiratória, por exemplo. Então, ela não tem problemas respiratórios, nunca teve problema respiratório. Então, pulmão, aparentemente está tudo ok. Né? A víscera do elemento metal é o intestino grosso. Então, ela disse que o intestino dela funciona bem, funciona regularmente. Ela não tem problemas intestinais, então cólicas intestinais, por exemplo, nunca teve problema intestinal. Tecido, elemento metal, é a pele.
Teve problemas de pele, alergias de pele, eczemas? Também não tem queixas relacionadas à pele. Tá? Ou seja, o elemento metal parece que aparentemente também está tudo bem com ele. Rinite, sinusite, também não tem nenhum problema. A energia de defesa está associada ao elemento metal. Tá? Gripes, resfriados, assim, com muita facilidade ela tem. Uma gripe ou outra, talvez sim, mas nada assim que chamasse muita atenção. Ou seja, o elemento metal desse paciente também aparenta estar bem. Então, vamos partir para o outro elemento vizinho do elemento água. Vamos para o elemento madeira. Ela tem problema no fígado ou na vesícula biliar? Ela diz que ela saiba, não tem queixa nenhum de fígado ou vesícula biliar. Okay? O tecido do elemento madeira são os músculos, e aí ela disse pra gente que sim, ela tem problemas de câimbras. Tem muitas câimbras de repetição, incomodam muito, dores musculares, ela sente também dores musculares muito fortes. Chegaram a falar que era fibromialgia. Okay? Então tem um dado aí do elemento madeira. Continuando a conversar com ela, estado emocional. A raiva é a energia do elemento madeira. Então perguntamos para elas e ela disse que sim, ela se considera uma pessoa irritadiça, pavio curto, explode com facilidade. Então tem alguma coisa a mais no elemento madeira. O que mais eu poderia estar perguntando? Os olhos são os órgãos dos sentidos que manifestam energia de madeira. Tem problema visual? E ela disse que sim. Ela tem um problema de uma dor nos olhos muito forte, uma dor que ela sente na vista, principalmente quando ela força mais a vista numa leitura, por exemplo, ela sente dores. Porém, ela já foi inclusive no oftalmologista e o oftalmologista disse que ela não tem problemas visuais, sequer precisaria usar óculos, mas tem essa queixa nos olhos. Então, no elemento madeira já me chama muito mais atenção do que o elemento água para essa paciente. O que está indicando para mim que a síndrome do pânico dela, a queixa inicial dela, não tem relação com a energia do elemento água. Está me chamando muito mais a atenção o elemento madeira dessa paciente. E aí então, já que o elemento madeira me chama mais atenção, eu vou dar uma olhada então, e o elemento água não está me chamando atenção, agora eu vou focar a minha atenção no elemento madeira. Madeira eu já vi que está com uma alteração. Vou ver os vizinhos do elemento madeira então. Quem são os vizinhos do elemento madeira? Água e fogo. Água eu já descartei, ou seja, deixa eu ver como é que está o elemento fogo dessa paciente. Ela disse o seguinte depois pra gente, que o elemento fogo dela tem problema de pressão baixa, ou seja, já começou a falar que o elemento fogo dela tem alteração. Se eu continuasse focando, então eu focaria muito mais na energia do elemento água. No elemento fogo, perdão, do que no elemento água. Então, o fogo. E aí, então, a queixa inicial dela foi síndrome do pânico. Já vi, então, que tem elemento madeira presente. Aí eu me lembro que a energia mental do elemento fogo está associado com a energia do si mesmo, olhar para dentro de si mesmo. E aí, então, eu perguntei para essa paciente se ela tinha problemas de autoestima. Ela disse que tem problemas de autoestima, tá? Principalmente causados pela criação materna. Ela nos disse que ela teve uma mãe assim que era muito rígida com ela, cobrava muitas coisas dela. Inclusive ela ressaltou uma frase falando que a mãe falava que ela preferia que ela não tivesse nascido. Pronto. Tenho aí então uma relação com outro elemento também, a energia do elemento terra. A terra tem relação com a energia da maternidade, ou melhor, da influência, ou melhor, a energia do elemento terra tem a ver com a energia da maternidade, ou melhor, a relação que a energia de maternidade seja a própria maternidade dela, se bem que ela não foi mãe, mas sim que ela tem uma relação com a mãe dela e a alterou profundamente. Uma mãe rígida pode ter roubado muita energia então do elemento fogo dela. Foi então que eu perguntei para ela, vou te fazer uma pergunta um pouco mais delicada. Se você já teve vontade de se matar.
E foi aí que ela deu uma parada e falou que sim, ela já tinha tido vontade de se matar, inclusive, tá? Inclusive ela já tinha tentado se matar uma vez, tomando medicamentos. Ou seja, a síndrome do pânico dessa nossa paciente não tinha nada a ver mesmo com a energia do elemento água. Não tinha relação com medo. Tem mais relação com a energia do elemento fogo dela. Uma energia, uma falta de energia do elemento fogo, uma baixa autoestima. Ou seja, para tratar dessa síndrome do pânico, então eu deveria, na verdade, reforçar a energia pessoal, da identidade pessoal dessa paciente. Assim sendo, nós não tratamos doenças, realmente não tratamos doenças na medicina chinesa. Nós temos que focar no nosso atendimento para o paciente. Se nós fôssemos tratar esse paciente pela queixa dela, pela queixa inicial, tá? Eu estaria pegando, de repente, um texto que estaria falando sobre tratamentos de síndrome do pânico. Quando, na verdade, eu deveria ir para o capítulo de um livro que estaria falando, na verdade, sobre a autoestima, a valorização pessoal do paciente para, de fato, tratar essa pessoa. Ou seja, tem que tratar a pessoa e não a doença que ela está apresentando. Bom, vamos conversar um pouco mais sobre esse conceito de avaliação, estude casos clínicos, para entender melhor como é que a gente pode fazer o tratamento. Como eu sempre falo nos cursos, a parte mais fácil da acupuntura é colocar a agulha no paciente. A parte que é mais complicadinha é escolher os pontos para tratar o paciente. E a parte mais interessante e talvez a mais difícil é interpretar o que está acontecendo com cada paciente, porque é isso, na verdade, que vai levar a gente a escolher os pontos corretos para fazermos o nosso tratamento. Esse vídeo fica por aqui, mais uma vez, assine o canal, dê um curtir, compartilhe esse vídeo e nos vemos num outro dia. Tá bom, gente? Tchau!